Olá a todos, estamos novamente com o nosso curso de Direito Eleitoral Aplicado, pensando nos institutos que se referem às eleições, justamente nesse momento de ano com pandemia, de ano de transição política, de ano de várias situações anormais, não é? Mas pensando na normalidade do pleito, nós trazemos aqui algumas questões que são importantes para os candidatos, para os cidadãos, para todos aqueles que se envolverão nesse processo de disputa, né, pelos cargos eletivos que estão à disposição, os cargos de prefeito e de vereadores, e pensando nessa possibilidade de oferecer uma contribuição para essa melhor aplicação da legislação eleitoral, nós já iniciamos aqui o nosso curso pensando nos efeitos que a pandemia do Covid-19 opera sobre o calendário eleitoral, embora quanto a isso não há ainda definição certa, né, porque nós temos aí percalços temporais em relação ao episódio desta pandemia, mas por outro lado nós temos aí um calendário já estabelecido, com fases e etapas bem claramente colocados, não é isso? E em razão dessa necessidade de seguir o calendário, né, de seguir as etapas do processo político eleitoral, nós começamos agora a falar das inelegibilidades. Tá? Pensando e recuperando aí o conceito de que inelegibilidade é toda causa que possa afetar a condição de votação de um candidato, né? Então, sempre que temos alguma hipótese prevista em lei para que um candidato não seja objeto, né, da escolha popular, sempre que alguém, candidato, não consiga colocar a sua proposta, colocar a sua pessoa como opção válida para as eleições, nós temos aí uma situação de inelegibilidade. Tá? Sem entrar nas questões teóricas, né, de classificação, de espécie, de aspectos hermenêuticos aí do aspecto do tratamento constitucional que possa haver em relação às inelegibilidades, a nossa proposta aqui é discutir a casuística, as situações concretas que levam à inelegibilidade a partir do que enxerga a nossa jurisprudência, a partir do que se entende da aplicação da legislação às situações em que se discute realmente a existência ou não dessa causa de impedimento à votação, não é isso? Então, nós trabalhamos aqui basicamente com os diplomas legais que tratam da inelegibilidade. Nós começamos com as regras constitucionais, mas focamos nossa atenção na Lei Complementar número 64 de 1990, que é o tratamento que né, consagra toda aí a temática da inelegibilidade, e também a alteração que nesta lei foi feita pela lei da ficha limpa, a lei complementar número 135. Não é? Então, com base nesses diplomas normativos e olhando para a jurisprudência dos tribunais eleitorais, sobretudo para o TSE, nós começamos a nossa abordagem falando das situações de inelegibilidade que decorram de decisões judiciais. Então, nós sabemos que a legislação prevê uma série de decisões judiciais que operam, causam o efeito da inelegibilidade. E aí nós trataremos neste momento, né, nesse primeiro encontro, destas situações. E como ocorre também a inelegibilidade em decorrência do julgamento de contas, que é uma situação muito comum e muito importante para aqueles que já ocupam um cargo público e pleiteiam a sua recondução. Então vamos seguir. Em relação às inelegibilidades por decisão judicial, nós trataremos aqui um compartilhamento da temática. Né? Nessa primeira aula, nós falaremos sobre as decisões judiciais que repercutem, que produzem esse efeito eleitoral, exatamente quanto à improbidade administrativa. Seguindo aqui, nós temos na Lei Complementar número 64/90, com a alteração feita pela Lei da Ficha Limpa, uma hipótese de decisão judicial que tem esse efeito eleitoral. Aqui está escrito assim, artigo 1º.
os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Nós temos aqui justamente aquelas ações de improbidade administrativa, alguns autores chamam ação civil pública, né? Mas rigorosamente ao teor da Lei 8429 de 1992, que trata da improbidade administrativa, são ações de improbidade administrativa que apuram justamente a prática de atos de improbidade administrativa, conforme a tipificação feita nos artigos 9º, 10º e 11 da lei. Tá? Nós temos lá, não podemos esquecer do artigo 10A também, né? Nós temos a previsão no artigo 9º das condutas de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. No artigo 10, as hipóteses de improbidade administrativa que importam lesão ao erário. No artigo 10A, nós temos as situações de improbidade administrativa relacionadas à concessão irregular de benefícios fiscais. E no artigo 11, as condutas de improbidade administrativa que violam princípios da administração pública. Não é? Aqui nós estamos olhando na disposição legal eleitoral, né, com efeito eleitoral, as condutas previstas no artigo 9º e no artigo 10º da Lei 8429 de 92. Então, sempre que o agente público pratica um ato de improbidade administrativa, responde por esse ato de improbidade administrativa e, no caso de uma condenação, essa decisão, se declarar a prática do ato de improbidade administrativa, poderá fazer uma tipificação conforme as espécies ali enumeradas no artigo 9º, que trata justamente do enriquecimento ilícito, no artigo 10º, que trata da lesão ao erário, para efeito de causar essa inelegibilidade. Nós temos aqui um descarte das demais hipóteses de improbidade administrativa. Não é que elas não sejam importantes, mas elas não têm o mesmo efeito eleitoral, o mesmo tratamento na legislação que trata da inelegibilidade. Então, para a inelegibilidade, importa a prática de ato de improbidade administrativa, tipificada no artigo 9º, ou seja, relacionada a enriquecimento ilícito, ou no artigo 10º da Lei 8429 de 92, quando trata de lesão ao erário. Então, nessas duas hipóteses, em caso de reconhecimento da prática do ato de improbidade administrativa, nós teremos aqui um primeiro requisito atendido para a exclusão de um candidato. Tá? Então, se o candidato sofrer uma ação, submeter aos resultados de uma ação de improbidade administrativa condenatória, então se a ação for julgada procedente para condenar, né, ou seja, reconhecer o ato de improbidade administrativa, reconhecer que houve a prática de ato de improbidade administrativa, se esta improbidade for concomitantemente lesiva ao patrimônio público e ainda importar enriquecimento ilícito, ou seja, para que haja a inelegibilidade, é preciso que a decisão reconheça o ato de improbidade administrativa e reconheça que este ato ele tem um duplo tratamento na Lei 8429 de 92. Este ato de improbidade administrativa deve, ao mesmo tempo, ser enquadrado como ato que causa enriquecimento ilícito e que causa lesão ao erário. Neste caso, nós temos um primeiro requisito atendido para a inelegibilidade. Mas temos outros, não é só isso. Além da prática do ato administrativo, do ato de improbidade administrativa, que causa enriquecimento ilícito e lesão ao erário, este ato ainda terá que ser qualificado como doloso. Tá? A própria definição do artigo 9º coloca
o ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito como um ato doloso. Então, além do ato de improbidade administrativa, ele deverá ainda ser qualificado pela intencionalidade, pela consciência e vontade do agente público de praticar aquele ato. Então, o ato tem que ser doloso, ele tem que ser qualificado como ato que causa enriquecimento ilícito ou lesão ao erário. Além disso, este ato, uma vez reconhecida a sua prática, tem que ser declarado, tem que ser exposto numa decisão judicial que profira um julgamento de procedência da ação, condenando o agente público pelo ato de improbidade praticado. Se houver, portanto, sentença judicial que reconheça a prática de ato de improbidade administrativa, que ao mesmo tempo esteja relacionado a enriquecimento ilícito e lesão ao erário, além de ser ato este doloso, nós teremos aí um conjunto de elementos que levam à ocorrência, ao reconhecimento da improbidade. Falta apenas um. Qual que é? Não é a sentença judicial, a decisão proferida pelo juízo de primeira instância que levará ao resultado da improbidade. Diz aqui a legislação que somente a decisão transitada em julgado ou aquela proferida por órgão judicial colegiado é que levará ao resultado da inelegibilidade. Então, temos que uma sentença que seja de reconhecimento da prática de improbidade administrativa por ato doloso e que gere lesão ao erário e enriquecimento ilícito, causará o efeito da inelegibilidade se ela transitar em julgado. Aí nós teremos a decisão transitada em julgado, não é isso? Ou então, desta decisão, haja recurso, haja algum julgamento proferido por órgão colegiado, por tribunal, né? Ou aquilo que a gente chama de segunda instância. Se essa decisão for prolatada por órgão colegiado, né? Órgão colegiado com mais de um juiz, né? Só para reforçar, né? Não haver dúvidas em relação a isso. Se essa decisão for prolatada por órgão colegiado, ainda que não haja o trânsito em julgado dessa decisão, haverá o reconhecimento da improbidade administrativa, com todos esses característicos, além de o efeito da inelegibilidade. Tá? Então, muita atenção com isso, porque não é qualquer improbidade que conduz à inelegibilidade. Não é qualquer decisão judicial de improbidade que leva à inelegibilidade. Né? Não é qualquer ato de improbidade que leva à inelegibilidade. Deverá ser o ato doloso de improbidade administrativa que, ao mesmo tempo, gere enriquecimento ilícito e lesão ao erário e decisão proferida por órgão colegiado ou que seja ela transitada em julgado. Neste caso, aí sim, a inelegibilidade é o perefeito para fins de disputa nas eleições. Então, fiquem atentos, né? Essa situação talvez não seja reconhecida de plano na Justiça Eleitoral, né? Porque nós temos um momento e um procedimento especificado em lei e pelo próprio calendário eleitoral para que isso aconteça. É interessante pensar que a jurisprudência da Justiça Eleitoral, ela trata desse instituto de uma forma bastante interessante. Primeiro, a Justiça Eleitoral não declara, ela não aprecia usualmente o ato de improbidade. Ela não vai julgar uma pessoa por improbidade administrativa a princípio, né? Ela vai usar de uma decisão judicial proferida pela Justiça Comum para julgar a registrabilidade de um candidato. Então, havendo o registro de candidatura, o pedido de registro de candidatura, se houver impugnação ao fundamento de lesão ao requisito da probidade, ou seja, se a pessoa candidata requerer o registro e essa solicitação for impugnada por
haver ali, né, uma decisão judicial, da justiça comum, de primeira instância, transitada em julgado, ou então proferida por órgão colegiado, que tem essa característica de reconhecer a improbidade administrativa por ato doloso, que importe lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, aí sim nós teremos a possibilidade de a Justiça Eleitoral conhecer e julgar desta falta, né, de um requisito para a disputa, essa caracterização de uma inelegibilidade combinada. E é interessante pensar que a Justiça Eleitoral tomará conhecimento desta conduta, desta situação jurídica que possa levar à inelegibilidade, ou no ato de registro, ou mais especificamente no ato de impugnação ao registro. E o juízo que a Justiça Eleitoral fará desta informação se aterá não apenas ao dispositivo dessa sentença condenatória da improbidade, mas também aos fundamentos que levaram essa decisão a ser proferida. Tá? Então é importante que haja esse detalhamento processual, né, da prática, porque pode ser que realmente a Justiça Eleitoral reconheça essa situação de improbidade, desde que provocada, não é? Passando adiante, nós temos aqui os elementos que levam à condenação, né? A condenação por improbidade administrativa ao efeito de inelegibilidade, né, na Justiça Eleitoral. O ato tem que ser doloso, de improbidade administrativa, deverá importar lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A condenação levará, né, dentre as sanções do artigo 12 da Lei 8429, a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos, e a decisão deverá ser transitada em julgado, no caso de uma sentença, ou proferida por órgão colegiado, né, uma decisão de segunda instância. Seguindo à frente, então. Inelegibilidade por prestação de contas. Tá? Aqui é importante pensar que os agentes públicos, né, normalmente, quando administram recursos públicos, eles são obrigados a prestar contas destes recursos que são por eles administrados. E essa prestação de contas, se feita uma leitura atenta do artigo 71, inciso 1º e inciso 2º da Constituição de 88, nós veremos que esse juízo de contas, feito por órgãos especializados, né, nomeadamente os tribunais de contas, pode ser feito sobre duas características, duas abordagens diferentes aqui. Ou o exame de contas será pelas contas de governo, e aí nós faremos uma análise das contas do exercício financeiro, né? Aquela famosa prestação de contas do prefeito, do governador, do presidente, que é julgada, né, pelo legislativo, com parecer prévio dos tribunais de contas. Mas também nós temos, além dessa prestação de contas de governo, as prestações de contas de gestão. O que é uma prestação de contas de gestão? Aquela que é feita pelos ordenadores de despesa. Tá? Então, qualquer agente público que seja responsável pela ordenação direta de despesas terá as suas contas julgadas pelos órgãos competentes, nomeadamente os tribunais de contas, pela gestão que é feita daquele recurso. Então, pensa bem, o chefe do Poder Executivo poderá ter suas contas de governo julgadas pelo Legislativo com parecer prévio das Cortes de Contas. Mas esse mesmo chefe de executivo também poderá ser ordenador de despesas e ter suas contas de gestão julgadas pelos tribunais de contas. Tá? É importante fazer essa informação prévia. Então, aqui a hipótese de inelegibilidade diz o seguinte: aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta decisão houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados da data da decisão e aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Olha a abrangência do dispositivo, tá? Ao mesmo tempo que abrange as contas de gestão, todos aqueles que exercerem, né, essa gestão de contas, né, por ordenação de despesas e são obrigados, por consequência, a prestá-las, né, junto aos órgãos de controle externo, todos esses ficam expostos a essa sanção de inelegibilidade. Mas percebam que ao mesmo tempo em que a abrangência do espectro de pessoas que podem ser alcançadas por essa inelegibilidade, existe uma especificidade de situações. Não é qualquer julgamento de contas que conduz à inelegibilidade. Qual é o julgamento de contas que conduz à inelegibilidade? A rejeição das contas, né? Então, primeiro, deve haver um julgamento de contas por rejeição. As contas devem ser rejeitadas ao fundamento de haver irregularidade insanável, ou seja, um erro grave que não possa ser resolvido. Essa decisão, né, do órgão de controle deve ser tomada de uma forma irrecorrível, ou seja, somente aquela decisão que não mais cabe recurso dentro do órgão julgador. Esta decisão, né, que será tomada dessa forma, ainda deve caracterizar ato doloso de improbidade administrativa. Então percebam a complexidade dessa rejeição de contas. Não é qualquer rejeição que leva à inelegibilidade. Somente levará à inelegibilidade a rejeição de contas por irregularidade insanável e que configure ato doloso de probidade administrativa e em decisão irrecorrível, tá? Esta sim é que leva à inelegibilidade. Caso haja um candidato nesta condição, caso tenha algum candidato que esteja exposto a essa rejeição de contas, nessas características, ele fica automaticamente afastado, ele pode ser automaticamente considerado inelegível. Olha só a ressalva do dispositivo. Salvo se esta decisão tiver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. A famosa ação de contas, né? Nós temos lá uma prática na Justiça Eleitoral, na Advocacia Eleitoral, de, nessas decisões, haver sempre uma discussão judicial, tem que ser uma discussão feita, proposta previamente ao registro de candidatura, que normalmente vai permitir esse afastamento da inelegibilidade desde que tenha sido suspensa ou anulada a decisão. Então não basta a proposta da ação, percebam. É importante na jurisprudência do TSE, na jurisprudência eleitoral, que haja uma decisão já suspendendo ou uma decisão que anule essa rejeição de contas, tá? Daí a importância de a ação de contas ser proposta em tempo e modo a alcançar algum efeito suspensivo da decisão de rejeição de contas. Perfeito? Tá? Então, uma segunda hipótese aqui importante de decisão que leva à inelegibilidade. Nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós ainda abordaremos as outras hipóteses legais de inelegibilidade, especialmente quanto às decisões judiciais que podem produzir esse efeito e a hipótese de abuso de poder e captação de sufrágio. Fiquem bem, cuidem-se, até mais.